Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Graças a Deus estou ótimo. Foi uma semana muito boa, muito positiva. Para ser bem verdadeiro, não teve muita diferença das semanas anteriores. Não aconteceu nada fantástico, não é nada disso. A grande verdade é que eu me coloquei de uma forma mais positiva, me propus a ser mais positivo ao longo dessa semana e, surpresa nenhuma, o resultado foi esse. Estou eu aqui dizendo que foi uma ótima semana porque assim eu me coloquei lá no domingo passado, considerando que hoje é sábado, faz quase uma semana. Eu recebo às vezes comentários dizendo que Paulo, gosto das histórias que tu conta. Na verdade, é uma das partes que eu mais aprecio nos teus vídeos, são as tuas histórias vividas por ti. Então eu quero começar esse vídeo contando algo que me aconteceu alguns meses atrás. Eu moro aqui então numa propriedade que tem muitas árvores, né? Um jardim grande. Já mostro ele para vocês. Aliás, deixa eu fazer isso agora. Vamos virar aqui a câmera. Então aqui está ele, aqui é uma parte dele, né? A parte que é possível ver do local onde eu me encontro. Tem mais coisas, mas é isso. Bom, mas essa parte é importante para a história. Como vocês podem ver, tem uma casa aqui ao lado da minha, certo? Agora ela está fechada, não tem ninguém. Mas meses atrás tinha alguém morando ali. Uma casa que agora não está alugada. Pois bem, uma das minhas árvores frutíferas resolveu disponibilizar as frutas para o lado dessa casa, não para o meu lado. Eu estou falando de uma bananeira, então tinha um cacho lindo de banana pendendo para o lado da casa vizinha. E eu, quando vi aquilo, pensei, poxa, né? Eu cuido, zelo por tudo, tiro mato, erva daninha e a senhora coloca as frutas para o vizinho, é isso? Desculpa, pois bem, o que eu fiz? Eu pensei aqui comigo, né? Eu sou dos antigos, né? Pensei, bom, vou chamar a vizinha ou o vizinho que sequer me cumprimentavam quando passavam por mim. Vou chamá-los e dizer, olha, vocês podem colher esse cacho de banana, fiquem à vontade para fazê-lo, né? É um prazer que vocês possam desfrutar. Realmente pensei isso e até quando me ocorreu a mim de fazê-lo, eu ainda pensei, não, eles vão pegar uma parte do cacho, uma penca de banana e vão me dar, com certeza, uma troca de gentilezas, né? Gente, o que aconteceu? Essas pessoas que não me cumprimentavam, não me davam bom dia, aliás, a ninguém da rua, ninguém, colheram o cacho de banana, sem eu ter dito nada, sem a menor cerimônia, nenhum constrangimento. Colheram, simplesmente botaram uma escada, porque o cacho não estava dentro do pátio deles. O cacho ficou exatamente sobre o muro que divide as nossas propriedades, mas pendendo assim, sabe, levemente para o lado deles, tal a incidência do sol maior para aquele lado. E isso fez com que eles se sentissem autorizados a chegar ali, dessem uma facãozada no cacho, pegassem o cacho, não me dissessem nem algo do tipo, aqui trouxa, ó, tu cuidou, tu zelou pelo pé de banana, mas é a gente que vai saboreá-las. Esse é um exemplo que eu tomo para a gente refletir sobre como tem coisa errada acontecendo no cotidiano, né? Não quero trazer o vídeo para o lado negativo, pesado, não é isso. Minha intenção é fazer essas considerações para que a gente que pensa a respeito, não caia nessa rotina de falta de educação, de falta de gentileza, de descortesia, Porque na verdade o que eles fizeram foi roubar o cacho de banana. Eles roubaram. Ou, falando de forma mais correta, eles furtaram o cacho de banana. E para mim isso assim, mostra muito do que está faltando no nosso cotidiano em geral. É o respeito, é a gentileza, é a consideração com aquilo que é do outro, na verdade. Porque
Se não é meu, é de alguém. Se é de alguém, eu não posso dispor como se meu fosse. Mas foi exatamente o que eles fizeram. Esse é só um exemplo. É uma historinha assim, real, prosaica, que aconteceu aqui comigo, mas que ilustra tão bem o nosso cotidiano, tão escasso de respeito, de educação, de gentileza. E nós que somos mais velhos ou mais zelosos por essas questões de educação, e isso independe de idade, nós nos ressentimos disso, porque realmente nos faz pensar assim, vale a pena continuar sendo essa pessoa correta, observando isso que a gente aprendeu com os nossos pais, com nossos avós? Vale a pena continuar sendo assim? Para mim vale. Para mim vale, e esse tipo de postura não me abala. Me entristece, mas não me abala. Essa história me remete a uma outra. Essa sim, já aconteceu há mais de 10 anos. E agora eu recordei, tendo falado dessa atitude tão grosseira por parte dos meus vizinhos, que infelizmente já foram embora. Essa se passou na escola, numa das escolas que eu trabalhei, naquela que eu trabalhei por mais tempo, na verdade. Eu me lembro que nessa escola eu era a pessoa que me dispunha a ajudar. Eu ajudava as pessoas. Em que sentido? Paulo, fiz um trabalho na minha sala, mas gostaria de exibir num telão, não sei como fazer isso. E eu dizia, não, me manda as fotos. Às vezes era eu próprio que ia lá fazer as fotos do trabalho dessa pessoa. Me manda as fotos, vídeo, todo o registro que tu tiver, um roteirinho mais ou menos de como tu gostaria que eu apresentasse, e eu preparo um vídeo então para a gente exibir para todos no telão. Pois bem, eu fiz isso durante muitos anos e sempre foi muito prazeroso fazer isso. E na verdade a minha alegria maior era ver o colega, a colega apresentando o seu trabalho para toda a comunidade escolar. E era isso, eu gostava de ver o outro brilhar e era muito prazeroso poder de alguma maneira ajudá-lo a esse respeito, ajudá-la. Até que aparece uma colega nova na escola, nós vamos chamá-la aqui de Maria, esse não era o nome dela. E a Maria entrou numa área da escola em que nós precisávamos começar do zero. Ela precisaria começar do zero, era um setor que ainda nós não tínhamos na escola, e ela faria um trabalho bem diferenciado com os alunos, com alguns alunos. E o que aconteceu? Eu e Maria nos conhecemos ali naquela reunião inicial de apresentação, e eu fui lá, como fazia com todos os colegas, me apresentava e dizia o que eu realmente acho que as pessoas têm que dizer de coração, de forma verdadeira, para um colega que chega. No que eu puder ajudar, conta comigo. E, gente, ela fez valer o que eu disse. Eu a ajudei muito e sempre com muito prazer. Quantas e quantas foram as vezes em que ela me pediu para buscar programas de computador que pudessem auxiliar o trabalho dela. A gente está falando assim de 2013, 2014, era uma época em que era bem mais difícil tu conseguir essas coisas. Hoje as pessoas buscam aplicativos, mas estamos falando de um outro momento. E então eu corri atrás de programas e tudo para facilitar o trabalho dela e para fazer com que o trabalho que ela desempenhava junto aos alunos pudesse ser o melhor possível. Pois bem, a Maria fez um excelente trabalho, a Maria foi reconhecida por isso, Maria foi chamada perante toda a sociedade da minha cidade, olha o nível do trabalho dela, foi chamada para apresentar o trabalho e receber uma premiação. Maria recebeu essa premiação perante toda a sociedade gravataiense, e eu não esperava nada além que ela, em algum momento da sua apresentação, citasse que teve o apoio de vários colegas, da direção da escola, da equipe
de supervisão, de orientação, não cairia mal também se ela dissesse, olha, eu tive ajuda de um colega, o Paulo. Pronto, é só isso. Além de não ter feito nada disso, ganhou o prêmio em silêncio, como se o trabalho tivesse sido desenvolvido apenas por ela, como se ninguém naquela escola tivesse tido qualquer participação. E detalhe, quando ela recebeu numa nova oportunidade um prêmio de professora de destaque, junto com outras professoras que também receberam, cada uma em sua escola, novamente ela foi extremamente descortês. Eu fui até essa solenidade, outras colegas também estavam presentes. Ainda levamos um agrado, um presente para ela, entregamos, e na hora que a gente entregou o presente, quando já estávamos prontos para nos despedir, o que a gente fica sabendo por uma amiga dela desavisada? A gente fica sabendo que teria um jantar na casa dela para celebrar aquele momento. E essa amiga se vira para mim, sabendo que eu a ajudei e muito ao longo de mais de um ano de trabalho. Essa amiga se vira para mim e diz, Paulo, tu vai na casa da Maria para a gente celebrar? Vai ter uma janta lá para comemorar. A Maria estava na frente, olha para mim, olha para a amiga. Esse seria o momento dela dizer, Paulo, vamos lá, vamos com a gente. Eu confesso para vocês, eu diria apenas um obrigado pelo convite, mas eu só vim aqui na solenidade mesmo, porque a minha intenção não era nem ir na solenidade, não era. Eu queria só ficar em casa, o meu trabalho já tinha sido feito, mas nessa hora ela olha para a amiga dela, e diz assim, não, o Paulo só veio aqui, o Paulo agora vai para casa. Exatamente assim. Como é que as pessoas fazem isso, gente? E por que fazem isso? Isso me faz lembrar de algo que é muito verdadeiro. É muito bom ser bom para as pessoas. Mas a gente precisa evitar de cruzar a linha entre ser bom e ser bobo. A gente tem que evitar de cruzar essa linha entre ser bom e ser bobo. Alguns poderiam dizer apressadamente, tu tem que mudar o teu jeito de ser, tu não pode ser assim. Não, eu não preciso mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que ser mais criterioso com quem eu sou bom. Eu tenho que ser mais criterioso, mais cuidadoso, para não ser feito de bobo, de trouxa, de otário. Usemos a palavra que desejarmos. Hoje eu lembro desses fatos, aqui eu citei 2, poderia citar outros tantos, e tu com certeza tem vários exemplos, infelizmente, vários exemplos de situações onde as pessoas abusaram da tua bondade. E para mim ficam várias lições a partir dessa postura nada gentil, para dizer o mínimo, dos outros. Dentre essas lições, a principal que fica para mim é: pratique a bondade, mas não seja refém da maldade e da malandragem dos outros. Podemos seguir sendo gentis, mas nos respeitarmos o suficiente para não permitir que os outros usem de nossa gentileza para tirar vantagem de nós mesmos. E algo que eu deixei para o final, mas não é menos importante, é que é possível seguir sendo bom sem ser ingênuo, porque sendo ingênuo a gente se deixa tragar pela malandragem, pela maldade alheia. E esse é o nosso vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha gostado desse novo formato,
mais rápido, mais conciso, indo direto ao ponto. É um teste que eu estou fazendo para ver se você achou melhor assim, um videozinho menorzinho. Então eu até peço que tu deixes aí no comentário, abaixo do vídeo, o que achou de um vídeo mais curto, indo direto ao ponto. Eu particularmente tenho uma dificuldade de ser conciso, como você está percebendo agora, nessa hora de simplesmente me despedir. Eu tenho uma certa dificuldade de ser conciso, eu sou muito prolixo, sempre fui assim, e isso para mim é um teste tanto, mas eu gostei, confesso que eu gostei de ir direto ao assunto, ok? Então, que tenhamos uma excelente semana. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Que assim seja essa semana que está se iniciando. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. De repente você está vendo esse vídeo na sexta, mas ele foi gravado num sábado e num domingo. Então que tenhamos uma semana abençoada, de muitas coisas boas. E não esquecendo, sigamos sendo bons, mas não permitindo que os outros usem de nossa bondade para tirar proveito próprio. Ok? Beijão, abração, boa semana. Tchau, tchau.